Prosseguindo no estudo de História da Igreja, vamos agora à lição 2 do nosso material didático, que começa aí na página 24, que é o capítulo 4 desse nosso estudo, a Guerra Santa Católica. Bom, antes de começar esse tópico, vamos falar que os historiadores eles chamaram de cruzadas, mas a Igreja Católica nunca chamou de cruzada, ela chamava de Guerra Santa, porque ela foi organizada por Agostinho de Hipona, tá ok? Vocês já ouviram falar nas cruzadas, agora nós vamos fazer um resumo dessas cruzadas. São séculos de cruzadas, ok? O número de mortes não dá para contar. E a Igreja Católica Romana, se for comparar a Igreja Católica Romana com as guerras que ela vai fazer, a Igreja Católica Romana com a Igreja Católica do Oriente, com os islâmicos muçulmanos durante a guerra, tá bom? E também um grupo de católico novo que vai surgir aí, que são os católicos, que eles eram chamados, né, de puros, eles se identificavam como puros, mas os católicos romanos vão defender a morte deles, porque eles, na verdade, eram um catolicismo romano misturado com filosofia grega, ok? Nós vamos estudar sobre eles, tá bom? Mas que fique bem claro, a Igreja Católica chamava de Guerra Santa porque Agostinho de Hipona chamava de Guerra Santa na sua doutrina da Cidade de Deus, ok? O comentário diz: apesar de todos utilizarem o termo cruzadas quando foram convocadas, os papas a chamavam de Guerra Santa. Os muçulmanos, por sua vez, chamavam as cruzadas de invasões francas, porque eram invasões dos europeus, tá ok? Bom, eu coloquei aí uma citação tirada do historiador Justo Gonzalez, que ele traduz assim esse momento. Ele diz: a tradição da Guerra Santa se fundiu com a das peregrinações para criar o ideal das cruzadas. Como todos sabem, a igreja antiga, que ele chamava de igreja primitiva, né, tinha sérias dúvidas sobre se alguém podia ser soldado e cristão ao mesmo tempo. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Estou citando esse historiador Justo Gonzalez. Ele dizia o seguinte: o cristão ele não deve servir no exército, porque o cristão não deve matar, ok? Principalmente por causa da palavra de Jesus, que nós não deveríamos resistir ao ímpio, ou seja, se o ímpio fizesse guerra ao cristão, nós deveríamos confiar na palavra de Jesus e dizer o seguinte: olha, eu aceito a morte e eu vou para o lugar de morte pregando para aquelas pessoas. Nós vimos exemplos aí na história de homens que fizeram isso, ok? E claro, o Agostinho de Hipona, ele mudou essa doutrina aqui, resistir nada. Ele disse: a igreja pode fazer guerra, a igreja pode fazer a guerra santa ou guerra justa, tá bom? Mas as igrejas anabatistas, como os católicos chamavam, essas nós vamos encontrar elas sendo perseguidas pela Inquisição Católica. Eles não pegavam em armas nem para se defender, porque Jesus Cristo disse: não resistais ao ímpio, okay? E Jesus Cristo disse: eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. O que a Igreja Católica está dizendo é que ela pode ser lobo para matar os outros lobos. Não, Jesus Cristo está dizendo o seguinte: olha, você tem que converter um lobo, mas você não pode resistir ao lobo. Se o lobo vier te matar, você morre pregando para ele. Vai para o lugar de morte pregando o Evangelho. O artigo prossegue: na época de Constantino, estas dúvidas tinham sido desfeitas e por isso os cristãos parecem ter sido relativamente numerosos nas legiões romanas, ou seja, nos dias de Constantino, eles mudaram já esse pensamento. O cristão, ele podia sim, já que o imperador era um guerreiro e ele poderia estar matando, então
e ele seria um cristão, então o cristão pode servir o exército e matar também. Bom, a Bíblia diz que não. O comentário prossegue. Eusébio relata as guerras de Constantino contra Magêncio e Licínio como se fossem empreendimentos ordenados por Deus. Olha, vocês lembram, aqui o Eusébio que nós estamos falando é o Eusébio de Cesareia, ok? Essa é uma posição muito errada, e isso muda no cristianismo. Se o cristão entrar por esse caminho, ele vai se tornar um grupo político comum. Ele vai se tornar um grupo político. Se a perseguição vier, Jesus Cristo disse que nós vamos enfrentar um período que ele chamou de princípio de dores. E alguns cristãos me perguntam hoje, mas Levi, se vierem invadir a minha casa, me prender minha mulher, meus filhos. Olha, nós temos exemplo na história, lembre-se o exemplo de um mártir, uma irmã, me foge o nome dela agora, mas ela foi presa e eles não mataram o filho dela, mas ela tinha um filho recém-nascido, ok? Que ela tinha que amamentar a criança, e o pai dela ficava falando, ela presa, o pai dela falava, olha, nega esse Jesus para você criar o seu filho, como é que eu vou criar o seu filho? E ela falou, olha, Jesus vai cuidar do meu filho. Né? Era Perpétua o nome dela, me lembrei, né? Perpétua. E ainda tinha uma escrava chamada Felicidade, que também foi presa com ela. Esse é um exemplo de cristão. Então, o cristão, para conseguir dar um testemunho no mundo, ele não pode pegar em armas para se defender. Nós temos que pensar nisso. Estou falando pegar em arma, espada. Não estou falando usar a justiça como arma. Não, não é isso. A justiça você pode usar para se defender. Vamos à justiça. Estão dizendo aí que tem uma proposta de proibir falar mal do satanismo. É um absurdo. Se o cristão for preso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar em armas? Não, vou esperar os soldados, vamos juntar aqui uns 30 cristãos, vamos começar uma revolta. Não, o cristão não pode fazer isso. Agora, pensando nas igrejas que existem hoje, existem igrejas de todo tipo, irmãos. Você pode escrever o que eu estou falando. Se nós enfrentarmos o princípio de dores, como parece que essa será a geração que enfrentará o princípio de dores, vai ter muita igreja aí pegando em armas, irmãos. Vai ter muita igreja aí formando grupos para atacar a polícia, para se defender com armas. Mas na história nós temos que lembrar que nós vamos estar estudando momentos em que os cristãos eram presos e eles faziam o quê? Eles só fugiam. Eles fugiam, iam para outra região. Fugir não é pecado. Se tiver uma perseguição, os cristãos terão que fazer o quê? Ou eles aceitam a perseguição e vai para o lugar de morte pregando o evangelho, ou eles fogem para as montanhas, para os desertos, como muitos faziam. Ok? Mas nós não podemos esquecer disso. O cristão não pega em armas. E o que esse historiador aqui está contando é que nasceu com Eusébio de Cesareia e Constantino, e Agostinho de Hipona afirmou: a igreja pode matar para implantar o reino de Deus. Isso está errado. E é importante nós lembrarmos isso nesses dias. Bom, o historiador prossegue. Para isto, ele contava com muitos precedentes no Antigo Testamento, e ele não deixou de fazer uso deles. Pouco depois, Agostinho desenvolveu a teoria da guerra justa e assinalou as condições necessárias para que este nome pudesse ser dado a uma ação bélica qualquer. Na Era das Trevas, houve muitos bispos católicos que, de um ou outro modo, apoiaram algum exército que saía para o campo de batalha. As conquistas de Carlos Magno receberam sanção do Papa. Olha, aqui, irmãos, nós estamos numa questão muito delicada. Nós estamos numa questão muito delicada, que a Igreja Católica, ela defendia que a igreja pode sim matar ou ela apoiar um exército que está matando. A igreja não tem que agir com espada, nem apoiar nenhum exército.
Se algum exército, vamos supor que o Brasil entrasse em guerra, um exemplo, sei lá, contra a Argentina. A igreja, ela tem que se posicionar neutra. A igreja não pode dizer, olha, essa é uma guerra espiritual porque o Brasil é um país abençoado e a Argentina não. Não existe isso. Não existe país abençoado pela igreja. Pode até ter, o Brasil é um país, quando foi proclamada a república, o Brasil foi colocado lá que ele não tem religião oficial. Isso foi bom para o Brasil. Você vê que o Brasil é um país que o evangelho cresceu muito mais do que na Argentina, porque a Argentina, ela nunca se separou do catolicismo, ok? Mas isso não significa que nós devamos apoiar uma guerra do Brasil contra a Argentina. Isso não existe. A igreja, ela tem que pregar até o fim que as palavras de Jesus estão ainda funcionando, que nós não devemos resistir. Nós não devemos pegar a espada para nos defendermos. Não. Se, infelizmente, nós sofrermos ataques, nós vamos ter que pregar para quem está nos matando. Ok? Hoje, em países como Arábia Saudita, Irã, os cristãos não têm liberdade para pregar o evangelho. Lá eles são proibidos de pregar o evangelho. Eles podem até funcionar. No Irã, pode ter igreja evangélica, mas se ele pregar para um muçulmano, tentar converter um muçulmano, isso já é crime de morte. Esses cristãos que estão sendo capturados lá, de vez em quando nós vemos notícias de um pastor que é capturado, ele tem que ir para o lugar de morte pregando o evangelho para as pessoas que estão capturando ele. Isso para alguns é um absurdo. Algumas pessoas, pastor, eu acho que eu não resisto. Se vierem prender eu, minha esposa, meu filho, eu vou ter que agir. Bom, Jesus Cristo falou para nós não agirmos. Então, é uma questão que o cristão tem que pensar, ok?